Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão. Pô, Tef, sem live hoje. Pô, gente, sabadão, né? Dia de sair com a Juliana, jantar fora, ficar tranquilo, né? Tô trabalhando... Gente, eu trabalho todo dia até 5 horas da manhã, 5 horas. Dormi todos os dias. Quem tá aqui vendo o Giro de Notícias, na hora que ele sai, tô sempre interagindo com a galera no chat ali. Então, assim, todos os dias durmo tarde, durmo pouco, então tem que tirar alguns dias pra aproveitar a minha família, aproveitar a minha vida, curtir também, porque às vezes, senão a maquininha estraga. Imaginem se eu passo mal, se eu fico doente. Aí o canal do TEF não tem como. Quem vai fazer o canal do TEF? Ninguém. Então assim, eu tenho que às vezes dar uma esparecida, porque senão a maquininha pode estragar e eu acho que ninguém quer que aconteça isso. Vamos lá. Sabadão movimentado, Patrick de Paula a exames médicos de ser jogador do Botafogo. Como eu falei aqui na live com Quintela de ontem, só se nascesse cabelo na minha cabeça que ele não seria jogador do Botafogo. Era algo que todos queriam, já existia o acerto entre Botafogo e Patrick de Paula para um contrato que vai ser assinado até o final de 2026. É um jogador que realmente chega para um projeto, chega para algo que todos nós queremos. Botafogo forte, e é um projeto do John Textor. Muitos jogadores chegarão assim, jogadores mais caros, jovens, que serão ali importantes dentro de um planejamento do Botafogo, e claro, se eles funcionarem, podem ir para uma equipe como o Crystal Palace ou outras do conglomerado da Eagle Football, empresa do John Textor. A negociação que sempre esteve ali, nunca teve nenhuma complicação. Sendo bem franco com vocês, em nenhum momento a negociação correu riscos, não correu. Conversei ali com pessoas diretamente ligadas ao Palmeiras, também ao Botafogo, e a confiança sempre existiu. Amigos, era uma diferença mínima, pequena, pequenos ajustes para o Patrick de Paula ser jogador do Botafogo. Segundo o portal UOL, os valores da negociação são os seguintes, deixa eu passar aqui exatamente para vocês quais são os valores. 6 milhões de euros, com a cotação do euro de hoje, 33,3 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do Patrick de Paula. Caso o John Textor tire o jogador do Botafogo e leve para o Crystal Palace, o Palmeiras terá que receber mais 3,5 milhões de reais por mais 20% do jogador. Então, esta é a negociação. O Patrick de Paula está com tudo sacramentado a respeito com o Botafogo, já estava desde ali dos últimos dias, e terça, quarta-feira, a situação contratual do jogador já estava resolvida, e ele deve chegar entre segunda e terça-feira para fazer exames médicos e ser anunciado como mais um reforço alvinegro para o Campeonato Brasileiro. O seu companheiro ali na volância também deve chegar na segunda-feira, assim é esperada a chegada de Luiz Oyama. O jogador que atua pela equipe do Mirassol atuou hoje na derrota de seu time para a Ferroviária Araraquara, lá de São Paulo, e está eliminado do Campeonato Paulista. Com isso, o jogador japonesinho voltará para o clube que ele nem deveria ter saído, né? Porque naquele momento faltavam recursos para o Botafogo, mas agora não faltam e o Alvinegro conseguirá contratar o Luiz Oyama para a sua equipe visando o Campeonato Brasileiro. Pelo menos por hora, a dupla de volantes deve ser Oyama e Patrick de Paula, dois jogadores com muita saída de bola, com passe qualificado. O Patrick de Paula pisa muito mais na área. Eu fiz até agora há pouco uma postagem no Twitter que você começa a ter um time já com uma cara. Por exemplo, goleiro, você tem o Gatito. Na lateral direita, você tem o Saravia ou o Daniel Borges para a estreia visando o Corinthians. Na zaga, Felipe Sampaio ou Joel Carli para o primeiro jogo. A tendência é que seja talvez o Felipe Sampaio, até para você ter um time com uma linha um pouco mais alta. Canu jogando ali pelo lado esquerdo da defesa e falta um lateral esquerdo. TF, Marçal. Segunda página, que é muito bem informada, é uma página que tem acertado bastante, que é a Transfer 24 horas, o Marçal acertou um contrato de 2 temporadas com o Botafogo, chegando na segunda janela de transferências, na janela ali de julho. A informação que nós trouxemos aqui no canal, o Botafogo busca sim um outro lateral esquerdo para ser o titular neste começo de temporada de 2022. E com isso você já teria ali, chegando no lateral esquerdo agora, você teria mais um membro para jogar ali na sua esquerda, na sua lateral. Então a sua defesa já está pronta. Você vai para o meio-campo, quase pronto. Você tem Patrick de Paula, Luiz Oyama, ou Luiz Oyama e Patrick de Paula. Você teria esses dois volantes ali fazendo a série de bola. Nas extremas,
Piazon jogando aberto pela direita, como ele atuou com a camisa do Braga em diversas vezes. Chay jogando um pouco mais ali como um armador central. E pela esquerda, o Vitor Sá. E no comando de ataque, pelo menos por hora, Matheus Nascimento, enquanto acontece a negociação com o jogador ali, no caso, o Zahavi. Ainda não tem essa possibilidade, Zahavi pode chegar nessa janela ou na outra janela, porque agora nem faltam ali menos de 30 dias para terminar a janela de transferências e nós temos que ver como que seria essa celeridade para a chegada desse centroavante, caso a negociação com o centroavante, com o jogador israelense aconteça. Isso mostra que o Botafogo já está com um plantel formado, já está com um time bem equilibrado, pelo menos já saímos de algumas peças ali. Pô, Tef, mas falta elenco, né? Claro, o elenco ainda não é forte, mas esse é o processo do Botafogo. É um processo que, com a chegada do Luiz Castro, que deve acontecer quarta ou quinta-feira, você já teria um Botafogo pronto para treinar, visando o Campeonato Brasileiro. Seria interessante, sim, sair da cidade do Rio de Janeiro para fazer uma pré-temporada e o time começar a melhorar. Mas, voltando para o processo, com o time que a gente tem hoje, com o elenco que a gente possui hoje, ainda tem limitações até mesmo no banco de reservas. Por exemplo, você não teria nenhum volante com as características de Patrick de Paula e Oyama, caso você perca um dos dois. Teria que buscar mais um no mercado. Nessa primeira janela? Talvez sim, porque é uma posição que você acaba tendo bastante suspensões, né, por causa de cartões, etc. Então seria importante você ter mais um volante para revezar com esses dois. A lateral esquerda é uma carência. Ataque, centroavante, é um problema porque você tem dois jogadores jovens, como Matheus e Erisson. É um campeonato muito mais pesado que o estadual que o Botafogo vai jogar. Mas se o Zahavi chegar só no meio do ano, ali depois de 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu acho que dá para você jogar com o que a gente tem hoje, com os dois meninos, se chegar um centroavante experiente. Eu não coloco hoje a posição de centroavante como algo que arranque cabelos da minha cabeça, pelo menos por hora, por causa dos dois que nós temos ali, que são bastante úteis. Claro, chegando o Zahavi, um jogador experimentado, um jogador diferente, seria melhor porque já está pronto, é um cara com rodagem internacional, é um jogador muito bom. Então isso casaria com o que o Botafogo possui. Mas o time já está encorpando, o time já tem uma cara, já tem ali algumas reservas de qualidade. Você vai falar que o Diego Gonçalves é um jogador que pode ser útil dentro de um time bem trabalhado? Sim, pode ser bastante útil. O menino Raí pode crescer de rendimento? Claro que pode. Você tem ali algumas peças dentro do elenco que podem evoluir. O Breno é um jogador que pode evoluir, não acho um jogador tão ruim. Você tem o Vinícius Lopes, que ainda nem vestiu a nossa camisa. Vai que esse menino pode ser um achado ali com as mãos do técnico Luiz Castro. É isso, o elenco do Botafogo começa a encorpar, começa a ficar bom, as coisas estão melhorando e, se Deus quiser, nós teremos um Botafogo forte visando o Campeonato Brasileiro de 2022. Talvez não para brigar pelo título, mas podendo sim brigar por algo ali na parte de cima da tabela, por uma Copa Sul-Americana, com certeza com uma Copa Libertadores, já que eu tenho quase ali convicção de que brasileiros conseguirão títulos nestas duas competições, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, nós teremos ali show de vagas. E claro, Copa do Brasil é mata-mata. O nosso técnico mostrou que é bom nisso, né? Acabou de ser campeão da Copa do Emir. Este foi mais um Noite Alvinegra. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde estarei de volta com o nosso giro de notícias ali no meio da nossa madrugada. Um beijo. Tchau, tchau. Fui. Fiquem com Deus. Tamo juntos. Aproveitem o sabadão. Fogo neles. Valeu. Fui. Fogo!